Vamos falar do Marcas Inesquecíveis 2026. Vai destacar as empresas que mais são lembradas no mercado piauiense, que tiveram reconhecimento do consumidor. A cerimônia acontece no dia 26 de fevereiro. Agora, todo esse trabalho, o nome Marcas Inesquecíveis, a empresa escolhida, por que foi escolhida, tem todo um trabalho científico por trás, de pesquisa, como balizador desses resultados, que é feito pelo Instituto Amostragem. Eu estou aqui com o professor Batista Teles, que realiza há mais de 15 anos essa pesquisa, traz informações importantes para empresas e também para os clientes. Professor, mais uma vez, um prazer receber o senhor aqui. Prazer é nosso, boa tarde. Por mim, o senhor está toda semana falando de vários assuntos. O professor Batista Teles é uma enciclopédia, não é só... Porque é interessante, professor, porque... mas é um estatístico, professor... Mas através das pesquisas, as pesquisas são um retrato ali, todo mundo diz, a pesquisa é um retrato do momento. Sim, mas é um retrato do momento da realidade. Então, são diversas pesquisas. Por exemplo, o senhor está realizando agora a pesquisa Marcas Inesquecíveis. O senhor realiza pesquisas políticas. O senhor realiza outro tipo de pesquisa. E com isso, acumulando conhecimento, cruzando essas informações, você tem uma ideia do todo, uma ideia macro, uma ideia maior, né? Exatamente. Então, o professor Batista Teles seria importante até nesse período eleitoral para a gente fazer umas interpretações aqui de dados e tendências. Mas vamos lá, vamos chegar lá. Professor, vamos falar do Marcas Inesquecíveis. Só para a gente, o senhor já falou quando o senhor veio, mas só para a gente relembrar, e para quem está em casa, saber exatamente como é feito esse trabalho. Quer dizer, como o Instituto Amostragem prepara essa pesquisa, como é que ela é preparada, quais são os critérios utilizados para a montagem do questionário e o que pretende esse questionário quando aplicado. Bom, antes eu gostaria de registrar aqui, aproveitar a oportunidade. Pois não, fica à vontade. O Amostragem está fazendo 40 anos de existência aqui e o Jornal Dia faz parte dessa história. A primeira entrevista que eu concedi, eu ainda era professor da universidade, quando surgiu a ideia de criar um instituto de pesquisa no estado do Piauí. Foi o primeiro, professor? Foi o primeiro. Primeiro instituto de pesquisa. Não só aqui, mas na região, a gente pode dizer Ceará, Maranhão, abrimos esse caminho. E o Jornal Dia, como eu falei, faz parte porque deslocou um jornalista para me entrevistar sobre essa ideia, né? E durante esses 40 anos já fizemos vários trabalhos e que a Marcas Inesquecíveis realmente é o principal trabalho que a gente tem feito em parceria com o Sistema Dia. Nós já temos 10 edições desse prêmio e esse prêmio ele é pautado, como todos os trabalhos do Instituto Amostragem, do Instituto Piauiense de Opinião Pública, pelo rigor técnico da estatística. A gente se reúne com a direção do jornal, o jornal, já auscultando o mercado, define quais são as marcas, empresas ou serviços que quer saber o recall do mercado. A gente planeja uma amostragem, a população objeto do estudo são pessoas residentes em Teresina, a partir de 18 anos, da classe C, B, D. Essas pessoas são estratificadas por sexo, faixa etária, grau de instrução, renda e classe econômica. Essa classe econômica ela é definida pela ABEP, que o Instituto faz parte, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, e são 300 pessoas, isso dá uma margem de erro de 5,5% para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. As entrevistas são feitas nos domicílios, não é feita em meio de rua, nem em locais públicos. Em cada domicílio são entrevistadas uma pessoa. O questionário é uma equipe muito treinada, porque é um trabalho muito exaustivo, porque são muitas marcas. E a gente repete 100 vezes a mesma pergunta. Quando se fala no produto tal, na marca tal, não sei qual é o primeiro nome que lhe vem à cabeça.
E a pessoa pode lembrar, pode não lembrar, pode citar mais de uma lembrança. Esses dados são recolhidos, é uma pergunta aberta, quer dizer, ela não está fechada, o pesquisador escreve o que ele ouve. Só abrindo um parênteses, professor, diferente da pesquisa política, só para quem está nos acompanhando, acho que entender melhor, diferente da pesquisa política, que é mais ou menos assim, se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria? É uma resposta. Ele tem várias opções, mas apenas uma resposta. Quer dizer, a espontânea ele diz o que vem à cabeça, e a estimulada é lido para ele, os nomes são lidos e ele escolhe um. Aqui não. Ela é caracteristicamente uma pesquisa espontânea. Exatamente. Né? Mas uma pesquisa, a resposta ela é subjetiva. É aquilo que, a ideia é essa, qual é a lembrança, aquilo que vem, emerge de imediato na mente da pessoa, do consumidor. E isso significa muita coisa para o mercado, né? Eu pautei algumas questões aqui, se você me permite. Fica à vontade, professor. Pode. Voltando ainda ao método, que é muito importante, às vezes a pessoa, uma fase do trabalho muito exaustivo é a gente filtrar essas lembranças. Porque às vezes a pessoa fala de uma forma que não corresponde com a nomenclatura da empresa ou do serviço. Então a gente tem que fazer uma pesquisa no mercado para saber se aquele produto existe de fato. Então, há todo um processo de codificação dessas respostas espontâneas, de modo que aquela lembrança reflita realmente aquela marca que está no mercado, né? Então, ser marcas inesquecíveis, quer dizer, ser lembrado tem uma repercussão muito importante em termos de mercado, de marketing, de comunicação. Por exemplo, qual a importância de ser marcas inesquecíveis? Se a marca se ela é lembrada, significa que ela conquistou confiança no mercado. Então é muito importante isso. Ela não precisa ser necessariamente estimulada pela propaganda. A propaganda é importante, mas aquilo que já está no topo, marcas inesquecíveis, foi mais lembrado, significa que aquela marca está conquistando confiança do consumidor. Um outro aspecto importante é sobre a fidelização do cliente, né? Então, aquela marca que é lembrada significa dizer que aquela marca, para o consumidor, foi uma experiência positiva, geralmente, né? Foi uma experiência positiva. Portanto, isso implica em fidelização, em hábito e vínculo emocional. Veja, Então, porque, obviamente, por mais perfeito que seja o marketing da empresa, mas se a experiência do consumidor foi ruim, ele jamais vai citar a empresa. Já vai, o esforço de comunicação para reverter isso é muito. Se consegue. Se consegue, verdade. Então, é por isso que as marcas e os serviços, eles têm que estar muito atentos sobre essa questão da satisfação do seu serviço, né? Não é à toa que as empresas gastam muito dinheiro com pós-venda, né? Que é exatamente ver essa questão. Uma outra é sobre a comunicação e marketing. Então, a marca que é bem lembrada, ela tem um ativo valiosíssimo. Por quê? Porque ela gasta menos com a comunicação. O esforço de comunicação para você, o que você faz é muito menor, logicamente, para uma marca ou um serviço ou uma empresa que é bem lembrada no mercado. Então, é outra coisa importante. A importância de ser uma marca inesquecível, e aí esse esforço que o jornal O Dia, o sistema vem fazendo durante todo esse tempo, é porque aquela premiação é um reconhecimento público, né? Aquele troféu que a empresa vai levar é um reconhecimento público. Então, é muito importante para a imagem da empresa, da marca, essa premiação que o jornal O Dia promove. Quer dizer, ali é o final do processo. É o final do processo, né? Tem todos esses aspectos que eu coloquei aqui, de comunicação, de marca, de mercado, de fidelização, mas a festa é o marco, é o reconhecimento público desse trabalho
que o Jornal Dia vem fazendo aí há vários períodos, né? Professor, e aí o senhor citou aí alguns aspectos da pesquisa. A pesquisa é muito mais ampla, coleta muito mais informações. E como é que essas informações, porque o evento, o projeto poderia simplesmente dizer o seguinte, explicar, você foi escolhido com marcas inesquecíveis no seu segmento, por tais motivos. E pronto. Mas não, vai além. Quer dizer, as informações elas são usadas e são aplicadas como uma espécie de assessoria para o produto ou serviço que foi escolhido, né? É importante ressaltar o seguinte, quem é convidado a participar, a marca, é aquela que está a primeira que foi lembrada. Porque, logicamente, quando se fala em refrigerante, várias marcas são citadas. Mas a marca inesquecível é aquele que está no topo, é aquela primeira, é aquela que tem o maior percentual de lembrança. Tudo isso que eu falei, como você ressaltou, ele é ferramenta de trabalho da empresa junto da sua setor de marketing, setor de propaganda, né, de comunicação, importantíssimo, porque ela sabe, a pesquisa vem detalhada, ela sabe aquela lembrança onde é que ela está penetrando mais, homens ou mulher, jovem, adulto, pessoas de mais idade, escolaridade, se aquela marca ela está entrando no mercado porque ela é consumida por pessoas de um grau de instrução maior. A classe econômica, essa classe econômica da ABEP, ela é uma classe no sentido de poder aquisitivo, não é do sentido sociológico, né? Então, essa marca ela está sendo lembrada mais, né, na classe A, B, C, né? Dá até detalhes também da área da cidade. Por exemplo, uma marca, por exemplo, que ela é bem lembrada em todas as áreas da cidade, ela é bem distribuída em todas as faixas de idade, é um ativo importantíssimo para quem vai tomar decisões de conquistar, de fidelizar, de comunicar. Então, a marca, aquele reconhecimento público, a pessoa, a empresa, também recebe esses detalhes da pesquisa, com todos esses cruzamentos, que vai servir durante vários períodos, um ano até, para as tomadas de decisões daquela empresa. Tomada de decisão, manutenção de algumas ações, redirecionamento de outras. É uma assessoria importante. O resultado da pesquisa. Professor, esse tipo de pesquisa, esse projeto do Sistema Dia de Comunicação, Marcas Inesquecíveis, esse tipo de pesquisa, eu imagino que não acontece muito em vários lugares do Brasil, né? É um projeto meio que, digamos, made in Piauí, né? Que eu saiba, por exemplo, nessa região meio norte, no nordeste, eu acho que é só o Piauí. E mais importante, com essa periodicidade, né? Porque, por exemplo, uma empresa que vem durante muito tempo sendo o top of mind, o mais lembrado, é outro ativo importante, né? Outras que perderam posição, esse ano eu não ganhei, então eu vou trabalhar para mim. Alguma coisa na comunicação está errada, na satisfação com meus clientes. Então, é muito importante isso que você colocou. São Paulo faz isso, o Datafolha faz isso periodicamente com as grandes marcas nacionais, mas aqui no Nordeste, eu acho que Goiás também faz, mas aqui no Nordeste, eu acho que o Piauí, o Sistema Meu Norte, o Instituto Amostragem, essa parceria é uma coisa praticamente única, né? Agora, a pesquisa ela é concluída e já foi apresentado? Vai ser apresentado? Como é que é o processo de apresentação dos dados e dos resultados? Bom, aí a pesquisa é concluída, é processada, passa para a equipe que coordena, né, o Marcas Inesquecíveis, e ela vai analisar e ela vai pegar aquelas empresas, aquele serviço, aquela marca que está no top e vai convidar para participar da premiação. As empresas, professor, depois procuram o Instituto, tem algumas vezes que procuram para mais detalhes, para
entender melhor aqueles resultados? Sim, inclusive é importante que você colocou, porque o Instituto está totalmente aberto a essas coisas, a essas interpretações, né? Às vezes a pessoa, porque são muito dados, e às vezes o empresário não tem hábito de ler tabelas, de ver gráfico, de interpretações estatísticas, e o Instituto se coloca para esse público, para essas empresas, para as interpretações e o que eu acho, o que aquele deve fazer, enfim. É um trabalho contínuo, não morre só aqui no prêmio, né? Qualquer esclarecimentos adicionais, o Instituto está disponível. E aí, eu lembro que o senhor falou na nossa última conversa que, por conta desse volume de dados, volume de números, volume de informações, tem o uso também da inteligência artificial, né? Ajuda nesse cruzamento, um diagnóstico. Ajuda. Inclusive, a gente pode até fazer isso com a ajuda da inteligência artificial. A gente já está fazendo isso nas outras pesquisas. É uma ferramenta importante. Tem que ficar atento, né? Porque ela não é infalível. Não é infalível, né? Tem que... sempre, por exemplo, quando eu vou analisar dados utilizando a IA, eu trago meus dados processados, eu não deixo ela processar. Quando ela dá um resultado, eu checo com o que eu fiz no SPSS, que é o nosso programa que processa os dados, né? Que aqueles nossos dados, antes de ser processados, eles são criticados, o banco de dados são filtrados, vê coerência de pergunta, enfim. Quando chega aquele resultado ele já está absolutamente criticado. Então, com a IA, às vezes fica até irritado, porque ela começa a errar aquele prompt, aquele comando que você dá. Qualquer uma palavrazinha que não está, ela muda completamente a interpretação. E outra coisa importante também, além dela fazer a análise com ferramentas estatísticas importantíssimas, de multivariada, sabe? Não é mais aquela estatística descritiva de tantos por cento, ela faz modelos estatísticos que, por exemplo, o quanto eu ganho em recall quando é um jovem que cita isso. Então, a marca inesquecível aumenta de tantos por cento se aquilo foi lembrado pelo jovem. Então, tudo isso, a inteligência artificial faz isso, né? Então, ela faz interpretações, ela dá dica de marketing. Exato. Então, isso é muito importante, mas ela também alucina. Você tem que estar atento, às vezes irrita. É melhor você dar um tempo e voltar depois, com outro contexto, com outro prompt, senão você termina... Aí tem o histórico do Instituto da Amostragem, quer dizer, como o senhor falou, 40 anos de experiência, então tem uma equipe muito preparada e, claro, sabe perfeitamente ali o ponto certo de o que é que se deve extrair, o que é que não se deve levar em consideração, as respostas, enfim. Mas como toda a inteligência artificial, a gente está no começo ainda. Apesar de se falar muito em segunda onda, terceira, mas está no começo ainda. Eu digo que eu sempre digo que são IAs generalistas, né? Quer dizer, já tem IAs específicas, mas no geral, quer dizer, Gemini, o Claude, o ChatGPT, são gerais. Aí, com o tempo, você vai partindo para as especificidades. Quer dizer, essa IA aqui é especificamente para pesquisa, para estudos de pesquisa. Aí já é uma IA mais preparada, mais trabalhada, como tudo na vida. Professor, então, só para a gente encerrar aqui a conversa, garantir para quem vai acompanhar, inclusive na TV O Dia, a transmissão ao vivo, quem vai acompanhar, para os empresários que foram citados como marcas inesquecíveis, vencedores e vencedoras, quem, como o senhor disse, ocupava um determinado posto, por exemplo, primeiro, não é mais. Aqueles que não foram ano passado, passaram a ser esse ano. É importante deixar claro, por isso a presença do professor Batista Teles, que a pesquisa que definiu as marcas inesquecíveis foi feita com o mais alto rigor científico. Exatamente, como todos esses 40 anos, o maior patrimônio, o maior ativo do Instituto é a sua credibilidade. A gente preza muito por isso, né? E esses 40 anos também, Douglas,
a gente sobreviveu por causa disso que a gente está conversando aqui. A gente sempre está se atualizando. O sistema de captação de dados, o sistema de análise de dados, agora com a inteligência artificial, tudo isso faz com que a gente permaneça durante todo esse tempo. E há marcas inesquecíveis, a cada nova rodada, a gente tem mais rigor, tem mais desses instrumentos para trabalhar, de modo que aquela marca que está sendo lembrada realmente é aquela que tem um reconhecimento da população como a mais lembrada. É o título do evento, Marcas Inesquecíveis. Então, é muito importante que o mercado tenha isso em mente, de que o rigor da metodologia que a gente faz isso, a gente checa as informações, como eu já falei, é muito importante para o mercado saber desse rigor da técnica, dentro da estatística, dentro da amostragem, que a gente faz essa pesquisa, que já, como eu falei, já são 10 edições. Professor, obrigado mais uma vez pela participação, parabéns pelo trabalho. E eu queria aproveitar aqui, para depois, a gente vai entrar no período político, o Instituto Amostragem é o maior instituto de pesquisa do Piauí, que convidar o senhor para voltar para a gente analisar alguns cenários, cenários macro, quer dizer, por áreas, educação, saúde, a percepção da população e também a tendência, né? O que é que está mais na cabeça da população. E interessante também, até para ver depois, quando começar de fato o período da propaganda eleitoral, para saber o impacto da propaganda eleitoral nas pessoas, se esse impacto pode gerar mudança de voto, enfim, com expertise no Instituto da Amostragem, deixo o convite aqui para a gente voltar e tratar desse assunto, que esse ano, depois do Marcas Inesquecíveis, é um assunto que vai ser dominante, né? Quer dizer, você tem agora o Marcos Inesquecíveis, aí política, aí dá uma pausazinha ali na Copa, pausa entre aspas, e depois retoma, então é um assunto do ano, né? Minha formação, eu sou estatístico, né? Mas eu sempre gostei da parte política. Para a gente fazer também pesquisa, a gente precisa ser, além do número, a gente precisa ter sensibilidade de ler, sabe? Então, nesse seu convite aí, será um prazer, porque a gente não necessariamente vai falar em números, claro, como isso. Você vai falar, a gente vai fazer uma leitura do ambiente político, desse pré-eleitoral, né? Porque nós estamos naquele momento de definição, em abril o pessoal vai sair dos cargos, vai se desincompatibilizar, enfim. Tem o período de mudança de partido. Mudança de partido, aí vem as convenções. Isso. Então, qual é a imagem, o que é que a gente está percebendo, se há uma mudança, um clima de mudança ou não, se a campanha nacional, como é que ela vai repercutir aqui, né? Se tem, por exemplo, é uma questão interessante, se a campanha nacional, vamos por exemplo, o presidente Lula, se ele hoje ainda tem o mesmo peso de influenciar o voto que teve, por exemplo, em 2002, quando ele foi pela primeira vez presidente da República. Isso. Essas questões são interessantes. Esses extratos que são tirados, esses pedaços das pesquisas, é interessante porque juntando essas informações, a gente tem uma visão do todo, né? Porque a justiça eleitoral é muito rigorosa, né? A gente não pode fazer número se aquela pesquisa não tiver registrada. Então, a gente vai conversar sobre a eleição como um todo, não necessariamente sobre pesquisa. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Conto com o senhor para a gente falar sobre política da próxima vez.